Algumas pessoas me conhecem aqui, algumas não, mas eu vou me apresentar novamente para vocês. Eu sou Dalita Andrade, eu sou psicóloga. Minha especialidade é TCC, que é terapia cognitiva comportamental. E por que que eu escolhi como nicho para mim, para a psicologia, a questão da autoestima, né? Porque eu sou a prova viva do quanto a autoestima ela está interligada com todas as outras coisas na nossa vida e o quanto de dano ela pode trazer caso ela não seja uma autoestima fortalecida. Então eu vou deixar o meu relato aqui para vocês da minha experiência, por que que eu cheguei onde eu estou hoje, digamos assim. Então vamos lá. Eu fui criado, minha mãe tá aí, Dona Cláudia. Meu pai disse que ia entrar, não sei se conseguiu, porque ele estava na estrada. Eu fui criada em um lar muito maravilhoso. Meus pais são maravilhosos, meus irmãos são maravilhosos. Eu, de fato, não identifico na minha criação nada super grave. Eu tenho pais validantes, né? Fui criada dentro de cercado de privilégios, que eu sei que a maioria da população não tem. Meus pais sempre foram amorosos, enfim. Mas, como eu fui criada na década, não sei a idade de vocês, mas eu tenho 34, fui criada, a minha parte da infância e adolescência foi ali na década de 90, eu cresci com algumas referências distorcidas do que era ser uma pessoa de sucesso, do que era ser uma pessoa atraente, né? Foi uma época onde eu vi muitas mulheres muito bonitas na televisão, com corpos esculturais. Foi a época da minha adolescência, da época de Capricho. Então, assim, você abria a revista e eram adolescentes perfeitos, né? E tudo que era considerado diferente, fora desse padrão, era considerado feio, era considerado estranho, não era aceito, era menos valorizado, era muitas das vezes até na TV aquilo que não era dentro do padrão, uma pessoa gordinha, uma pessoa diferente, ela era muitas das vezes levada para a veia do humor, da chacota. E vamos lá, para mim, naquela época, Dalita, isso não me incomodava, isso não passava pela minha cabeça. Porque eu estava dentro dos padrões. Eu fui uma criança e era uma adolescente magra, com cabelo liso, branca, de classe média. Então, assim, de verdade, eu nunca precisei me preocupar com nada disso na minha infância, na minha adolescência. Não foi um assunto que esteve latente na minha vida, que me incomodasse. Eu não tinha problema de comunicação, sempre fui falante, sempre tive muitos amigos, namorados, enfim. Mas, e aí vem a pegadinha, né? A gente fala que é a pegadinha da vida. Com 22 anos eu me caso, com 24 eu tenho a minha filha, e junto com isso vem o quê? 35 quilos a mais. Galera, 35 quilos a mais para um ser humano que sempre viveu sem fazer nenhum tipo de esforço dentro dos padrões do que era aceitado, atraente e tudo mais. Eu estava recém-casada, né? Porque eu tinha 2 anos e pouco de casamento. Minha filha nasceu, eu tinha 3 anos de casamento. E por mais que eu tivesse dentro da família uma tia que é nutricionista, maravilhosa, tia Cristina que está aí me assistindo, coitada, quantas e quantas vezes já estive no consultório dela chorando aos prantos, porque tia, pelo amor de Deus, me ajuda. O meu ex-marido era professor de educação física, então também tentou me ajudar de tudo quanto era forma, mas eu não conseguia emagrecer. Eu não conseguia voltar ao meu corpo de antes, digamos assim. Eu tinha outras questões de saúde, já passei a ter questões de saúde que já me prejudicavam, questões hormonais, né, também, então, que me trazia um pouco mais de dificuldade.
Então, aquela coisa de perder 8, ganhar 4, perde 5, ganha 7, né? E isso foi me levando para um quadro depressivo muito grande. A minha autoestima, que até então era considerada super alta, para mim eu tinha uma autoestima super lá em cima, né? Ela desapareceu. Ela simplesmente eu não sabia nem por onde começar, na realidade, né? Eu estava presa dentro de um corpo onde eu não me identificava, presa dentro de uma situação que eu não sabia o que fazer, quase sem forças, e aí, com isso, eu me vi de verdade perdida, sabe? Então, eu me vi realmente perdida, muito mal mesmo, na parte psicológica, principalmente, sem forças, sem conseguir achar uma. Olha, eu realmente não via solução. Eu tentava e não conseguia, e eu queria, né? Eu não sabia o que fazer. E na realidade, o que aconteceu? Eu não tinha uma base sólida de uma autoestima formada, né? Eu tive uma sorte, entre aspas, de durante 23 anos da minha vida eu estar dentro do padrão, eu não ter que fazer esforço, eu não ter que entrar em contato com a questão da autoestima. E então nunca foi uma coisa que eu precisei parar para refletir a respeito disso. E aí o que aconteceu? Todas as minhas referências do que era bonito, desejável, de sucesso e tudo mais, tudo isso sumiu. Tudo isso, de repente, tinha sumido. Eu não tinha outras referências, né? Muito pelo contrário, agora eu pertencia ao grupo da chacota. Agora eu pertencia ao grupo daquilo que não era considerado bonito, aceitável, agradável, atraente e tudo mais, né? Eu considero de verdade que foi o período mais difícil da minha vida. Eu não me enxergava mais naquele corpo, eu não acreditava mais em mim, eu não me achava mais atraente, eu literalmente me odiava, de verdade. E foi quando eu resolvi procurar o recurso da cirurgia bariátrica. Para mim, foi a minha tábua de salvação. Ela foi a minha última esperança, né? No processo de fazer a cirurgia, eu passei a ir ao psicóloga, e eu comecei a me reconectar comigo mesmo. Eu comecei, na verdade, a me reconhecer. Nem digo a me conectar, eu ainda não me conhecia. E, principalmente, eu comecei a me amar novamente, né? Em 2016, eu opero. Junto com o processo de emagrecimento, eu renasço. É exatamente isso que aconteceu. No meio desse caminho, né? Porque o que tá ruim ainda pode ficar pior, né? Eu ainda me separo. E, mais uma vez, eu coloco em xeque o quanto a minha autoestima pode me levar para uma coisa boa, pode me levantar ou ela pode me derrubar. Né? Então, hoje eu tô aqui para contar para vocês que os 35 quilos que eu ganhei, eu perdi. 13 eu adquiri novamente. Uma grande parte na pandemia. Mas eu nunca mais, gente, nunca mais eu me senti inferior porque a minha balança subiu. É muito importante, assim, esse relato pessoal que eu tô fazendo para vocês. Eu conversei com pouquíssimas pessoas a respeito disso. Eu pensei muito se eu ia trazer isso aqui no workshop para vocês, porque eu posso tranquilamente falar sobre autoestima sem necessariamente estar dando um relato tão íntimo da minha vida. Mas eu achei muito importante, porque muitas das vezes as pessoas acham que o psicólogo não tem questões pessoais, quase como se nós fôssemos vivêssemos em bolhas, fôssemos perfeitos, não brigássemos, não levantássemos a voz na hora de brigar com alguém, não botasse um filho de castigo, não tivessem problemas conjugais, né? Quando não é nada disso do que acontece. Nós somos absolutamente humanos. Aliás, é o que
me faz querer ajudar todas as pessoas, é justamente o fator humano. Então eu decidi colocar para vocês aqui hoje, trazer a minha história, colocar para vocês a minha história aqui, porque se eu não tivesse me conectado me reconhecido novamente, me tivesse me conectado com a minha história, eu não sei muito bem como que eu estaria aqui hoje, de verdade. De lá para cá foram praticamente 10 anos, muitas coisas aconteceram na minha vida, mas eu devo quase tudo a minha autoestima ter ido lá para cima. Porque quando você tá com a autoestima lá em cima, você se sente confiante, você se sente mais empoderado, você se sente mais forte e você vai em frente. Você supera, você melhora, você persiste. Quando você tem autoestima lá embaixo, desregulada, ruim, baixa, isso fica muito, 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 muito mais difícil.